que nós precisamos, o que nós devemos fazer quando nós estivermos no meio. No meio. No meio do caminho, no meio dos sonhos, no meio do destino, no meio do propósito, no meio da caminhada. O que fazer quando estivermos no meio? Tem momentos na nossa vida que a gente nem está na alegria, no gás do começo, nem está no fim da conquista. A gente vai estar no meio. No meio dos nossos sonhos, no meio das nossas vitórias, no meio do caminho. E sabe, o meio é um lugar muito perigoso. O meio é um lugar muito difícil. E eu creio que Deus nos dá o meio para administrarmos. Porque tudo que a gente tem na nossa vida, os nossos sonhos, o nosso destino, o nosso propósito, tudo é de Deus, mas entenda, Ele coloca nas nossas mãos para administrar. Não é porque não é da gente que a gente não vai administrar, a gente vai administrar. Mas eu acredito que uma das coisas mais importantes para administrarmos é o meio. É o meio do caminho. É o meio onde a gente não enxerga nada, é o meio onde o desânimo vai chegar, é o meio. E nós precisamos confiar e não desistir no meio. Várias coisas Deus colocou na minha mão e na sua mão. Não é nosso, é dele. Mas nós precisamos administrar. O problema é que a gente se comporta como um caseiro. Que quando o dono da casa sai, a gente faz uma festa, chama os amigos, faz churrasco, bota todo mundo na piscina e finge que a casa é da gente. Mas a casa não é nossa. Nós somos apenas o caseiro. E às vezes, na caminhada da vida, a gente acha que o ministério é nosso, que a liderança é nossa, que os sonhos são nossos, mas nada é nosso. Tudo é de Deus. Ele coloca apenas na nossa mão para administrarmos. Então é nosso papel administrar. Como você tem administrado o meio na sua vida? Como você tem administrado um momento que talvez para você seja difícil? Não é porque não é seu que você não precisa administrar bem. Muitas pessoas hoje estão feridas, estão magoadas. Muitas pessoas hoje estão decepcionadas. Por quê? Porque a falta da administração do meio de outras pessoas fez com que elas ficassem desse jeito. Muitas pessoas se perderam no meio do caminho. No meio do caminho elas viraram a cabeça. No meio elas começaram a pensar diferente. E nós precisamos ter muito cuidado com o meio. Então hoje eu quero falar para você o que você deve fazer quando você estiver no meio. Em primeiro lugar, quando você estiver no meio, administre as suas atitudes. Fala comigo, atitudes. O que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho? No meio do seu sonho, no meio da sua vitória, no meio da sua conquista, no meio do seu ministério, no meio da sua trajetória. Nós precisamos entender, quando nós estivermos no meio, a gente precisa administrar muito bem quais serão as nossas atitudes. O que é que a gente vai fazer quando estiver no meio? A gente vai colocar a mão e esperar a água descer? A gente vai colocar a mão e esperar ficar no automático? A gente vai colocar a mão e esperar que Deus faça um milagre sozinho? Não! Quando nós estivermos no meio, nós precisamos administrar as nossas atitudes. E deixa eu te dizer, o meio não é o lugar mais confortável. O meio não é o lugar onde a gente não tem medo. No meio, a gente se sente cercado. No meio, às vezes, o desânimo vai nos abater. No meio vai vir medo. No meio, aquela pessoa que a gente investiu tanto vai virar as costas pra gente, vai desistir no meio do caminho e vai nos deixar no meio. No meio do nosso sonho, alguém vai enfiar uma faca nas nossas costas. No meio a gente vai duvidar. No meio a gente vai se cansar e a gente vai dizer, nadei, não cheguei no fim da praia. Mas nós precisamos entender que a nossa atitude dentro do meio vai determinar o fim da nossa história. A atitude do povo de Israel no meio daquele mar estava determinando qual seria o destino deles. Se eles iam voltar para o Egito, se eles iam continuar em direção à terra prometida. Nós precisamos entender, precisamos administrar o meio. A gente precisa passar pelo meio. Ninguém quer passar pelo meio, minha gente. O negócio ruim é o tal do meio, é ou não é? É muito ruim. A gente quer a parte dos milagres. A gente quer a parte do maná. A gente diz, Deus, eu não me inscrevi para o meio. Eu quero os milagres. Mas Deus está olhando para mim, para você, está dizendo, para chegar no milagre tem que passar pelo meio.
Às vezes, a gente não está vivendo o destino profético de Deus para nós, porque a gente está cansado no meio. Porque no meio, a gente está vivendo uma vida vazia. Talvez você está no meio da sua vida. Agora, se você quiser ter uma vida diferenciada, você vai ter que passar pelo meio. Você vai ter que enfrentar o meio. Não dá para viver essa vida mais ou menos. Você vai ter que enfrentar o meio. E você vai ter que passar pelo meio com integridade. Porque o meio não é fácil. A gente não consegue ver nada quando a gente está no meio do caminho. A gente nem sabe se vai chegar do outro lado quando a gente está no meio do caminho. É por isso que quando nós estivermos no meio do caminho, a gente precisa aprender a administrar o meio. Muita gente não chegou no fim do seu propósito. Por quê? Porque não soube passar pelo meio. Não soube caminhar bem pelo meio. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente perde o milagre preocupado com o método, com o meio. O que é que Deus está fazendo comigo aqui nesse meio? Não estou entendendo o meio. Você não precisa entender o meio. Você precisa entender. Depois do meio tem um milagre. Confia. Qual vai ser sua atitude no meio? No meio. A sua atitude no meio do caminho vai determinar se você vai chegar no fim dele.